Existe uma ferida que não deixa marcas visíveis, mas corrói você aos poucos: o desrespeito cotidiano. São as pequenas interrupções, as piadas que te diminuem, as mensagens sem retorno, o depois eu falo que vira padrão. Essa dor não sangra, não precisa de curativo e ainda assim vai fajando a sua identidade. Se isso soa familiar, segurando você numa versão menor de si mesmo, este vídeo é para você. Aqui nós vamos transformar o desrespeito em respeito usando estratégias inspiradas em Maquiavel. Não para ensinar crueldade, mas para aprender a proteger sua dignidade com clareza, inteligência e firmeza. Transforme o desrespeito em respeito com as estratégias de Maquiavel. É uma promessa prática. Não prometo milagres instantâneos, prometo caminho. Vou te mostrar como cultivar presença, como o leão, e agudeza, como a raposa, para que você pare de reagir no calor e comece a conduzir o ambiente à sua volta com limites e dignidade. Se você quer mais estratégias práticas para recuperar sua voz, inscreva-se e curta este vídeo. Fica comigo até o final. Eu vou te dar frases, micro-hábitos e um plano de ação para testar já esta semana. Quando você é generoso sem estratégia, a generosidade vira invisibilidade. Ser agradável não é o mesmo que ser frágil. Ser generoso também não é um convite para ser explorado. Maquiavel, historicamente, foi um observador do poder. Ele estudou como pessoas e sistemas mantêm influência. Usar Maquiavel como lente significa aprender a ver dinâmicas. Quem ganha quando você se reduz, sem transformar isso num manual de crueldade? É sobre sobrevivência ética, proteger-se sem perder a empatia, estabelecer limites sem se tornar amargo. Imagine um jardim. Algumas plantas florescem, outras são ervas daninhas que, se deixadas, tomam tudo. Seu tempo, sua energia, sua presença, tudo isso é jardim. Quem te desrespeita está plantando ervas daninhas. Sua tarefa não é arrancar com raiva, nem derrubar o jardim inteiro, mas aprender quais plantas precisam ser podadas, quais precisam de menos água, quais precisam ser removidas com cuidado. Essa é a mentalidade estratégica que queremos: observação, diagnóstico, ação medida. Existem dois arquétipos que vamos usar como ferramentas vivas: o leão e a raposa. O leão é presença, não grita para ser ouvido, mas quando ruge, é ouvido. O leão conhece limites claros e os mantém com postura. A raposa é astúcia, vê intenções, detecta armadilhas, antecipa comportamentos. Você precisa dos dois: a raposa para entender quem está te desgastando, o leão para responder com autoridade serena. Nem sempre você precisa rugir, muitas vezes basta reposicionar-se no espaço, e isso já impõe respeito. Vamos pegar cada arquétipo e traduzir em comportamento concreto. A raposa olha antes de reagir. Ela ouve por mais tempo, observa padrões por mais dias. Se um colega sempre diminui suas ideias em reuniões, a raposa registra: quando? Em que tom? Com quem? Ela testa uma resposta curta e observa a reação. Teste prático. Na próxima vez que alguém desconsiderar sua opinião, não procure rebater imediatamente. Respire. Faça uma pergunta curta que trace a intenção. Você acha que minha sugestão não é aplicável? O que te preocupa nessa abordagem? Isso transforma uma possível humilhação em uma coleta de informação. Se a resposta for defensiva, você converte dados em ação. O leão, por sua vez, trabalha a presença, postura, tom e limites. O leão fala com poucas palavras, mas com intenção. Ele tem frases prontas que não pedem desculpas. Treine 3 frases essenciais para o seu dia a dia. Exemplos que você pode adaptar. Quero terminar meu raciocínio, depois conversamos. Agradeço sua opinião, prefiro que não me trate desse tom. Respeito seu ponto e espero o mesmo. Essas frases curtas fazem o trabalho do leão, reposicionam o outro sem se enrolar em justificativas. Agora, as 4 estratégias práticas que você testará imediatamente, sem promessas mágicas, mas com resultados palpáveis quando aplicadas com consistência. Primeira estratégia: a arte da não reação consciente. Uma reação impulsiva dá ao outro o que ele quer: drama, distração, justificativa para te continuar desrespeitando. Em vez disso, pratique a não reação como tática. Quando alguém corta sua fala, não ceda à necessidade imediata de refutar. Use 3 passos: respirar,
nomear o que aconteceu, em voz baixa ou mentalmente, e responder com um script curto. Por exemplo, percebi que fui interrompido. Retomo meu ponto. Se for por mensagem, espere 24 horas antes de responder na impulsividade. A não reação não é apatia, é economia de energia para responder estrategicamente. Segunda estratégia: ajuste de acesso. Quem tem acesso ilimitado a você tende com o tempo a desvalorizar sua presença. Ajustar acesso significa redesenhar limites práticos. Menos disponibilidade imediata, menos compartilhamento emocional com quem não responde com reciprocidade. Limites claros para interrupções. Faça um inventário. Quem na sua vida exige demais e não devolve? Classifique em 3 níveis: acesso pleno, acesso limitado, acesso negado por agora. Para cada pessoa, defina ações concretas. Enviar mensagem a cada 3 dias em vez de diária. Não atender chamadas de trabalho fora do horário. Combinar previamente horários para conversas profundas. Isso não é punição, é preservação. Terceira estratégia: redefinir bondade. Bondade não é submissão. Bondade é escolha. Pratique generosidade seletiva. Em vez de um sim automático, pergunte-se: essa ação protege minha energia ou a dilui? Se responde dilui, posponha. Introduza 2 regras simples para sua generosidade. 1. Pergunte antes de doar tempo ou recurso importante. Posso ajudar? Em que horário seria melhor? 2. Entregue ajuda com condições claras. Posso contribuir com X, mas não posso fazer Y. Assim você ajuda sem perder sua base. Isso cria respeito porque a bondade deixa de ser desorganizada e passa a ser proposital. Quarta estratégia: remoção com graça. Há momentos em que manter a pessoa perto é mais prejudicial que libertador. Remoção é uma ação de cuidado, não de revanche. Remover-se com graça tem etapas: reconhecimento, aceitar que o padrão persiste, aviso, comunicar fronteira, execução, reduzir contato, reconstrução, cuidar de si. Por exemplo, se um parente desrespeita constantemente suas escolhas e ignora seus pedidos, diga com clareza: percebi que nossas conversas me deixam esgotado, vou reduzir nossos encontros por um tempo. Quando estivermos prontos para conversar com respeito, eu retorno. Não humilhe, não explique demais. A graça é firme, afirma sua dignidade sem atacar o outro. Agora vamos transformar essas estratégias em micro-hábitos que você possa inserir na rotina hoje mesmo, com 3 ações práticas e testáveis. Ação 1. Prática imediata. 3 frases de fronteira para ter sempre prontas. Escolha e repita diante do espelho por 3 dias. A. Eu quero terminar meu ponto. B. Prefira um tom mais respeitoso. C. Tenho limites que preciso manter. Diga cada frase em voz alta até soar natural. Use ao enfrentarem interrupções, sarcasmo ou desvalorização. A repetição internaliza a dignidade. Ação 2. Rotina de proteção. A cada manhã, olhe no espelho e faça sua rotina de 60 segundos de autocuidado. Pode ser um mínimo: respirar profundamente 3 vezes, dizer em voz alta uma afirmação curta como minha dignidade é inata e revisar um limite do dia. Por exemplo, hoje não aceito mensagens fora do horário de trabalho. Essa micro-rotina altera seu estado interno, projetando o leão. Ação 3. Ajuste de acesso prático. Durante 7 dias, experimente a regra dos 24/3. Não responda imediatamente a mensagens que mexam com suas emoções. Espere 24 horas antes de responder e limite trocas intensas a 3 por semana com a mesma pessoa, se essa pessoa costuma te exigir demais. Essas restrições ensinam o outro a respeitar seu tempo, sem necessidade de confronto. Agora alguns micro-roteiros que você pode adaptar conforme o contexto. Essas falas são modelos para usar sem inventar desculpas longas. Quando alguém interrompe você numa reunião: perdão, eu ainda não terminei. Posso concluir e ouvir seu ponto em seguida. Se a interrupção persistir, depois da reunião: na reunião senti que não consegui expor minha ideia. Podemos agendar 5 minutos para revisar isso com calma? Quando um parceiro minimiza seu sentimento: entendo que sua intenção não é me magoar, mas quando você diz X, eu me sinto diminuído. Preciso que a gente fale diferente sobre isso. Quando um amigo faz de sua vida um palco de piadas constantes: aprecio o nosso humor, mas quando as piadas recaem sobre mim, eu me sinto exposto. Vamos combinar limites sobre esse tema? Quando um chefe ignora suas contribuições: gostaria de feedback direto sobre o projeto que apresentei. Qual parte você considera mais relevante? Se continuar a invisibilizar, registre contribuições por escrito e compartilhe resultados objetivos. Dados ensinam mais que reclamações. Aplicar isso em relacionamentos íntimos e familiares exige sensibilidade adicional.
A proximidade cria confusão entre intenção e impacto. Muitas vezes a pessoa que te desrespeita não percebe a ação como ofensiva, outras vezes sabe e escolhe manter o padrão. Em ambos os casos, você tem que priorizar o impacto sobre a intenção. Seu limite não é um teste de amor, é um padrão de convivência. Com um parceiro, crie acordos simples, horário sem distrações ao jantar, regra de não interromper durante conversas importantes, pactos sobre tom de voz. Combine um check-in semanal de 5 minutos. Como estamos em relação ao respeito mútuo? Isso transforma queixas em manutenção de relacionamento. Se o padrão persistir, a remoção com graça é uma opção real. Reduzir intimidade, dormir em quartos separados temporariamente, buscar terapia de casal ou mesmo abrir espaço para reflexão individual. Sempre enquadre a remoção como cuidado de si, não castigo. Com pais ou familiares, o desafio é maior, porque laços carregam história. Use a raposa. Observe, catalogue e nomeie padrões históricos. Em vez de confrontar com você sempre, diga, quando X acontece, eu me retraio. Proponha encontros com agenda curta e clara. Limite a exposição emocional. Não compartilhe detalhes íntimos que possam ser usados contra você. Se a família insiste em controlar sua vida, você pode redefinir presença. Menos visitas, chamadas programadas e eventos onde você participa por tempo definido. Separar amor de permissividade é um ato de compaixão consigo mesmo e com eles. No trabalho, traçar fronteiras é estratégico. Profissionais que aceitam demandas abusivas sem questionar alimentam uma cultura que os explora. Use a raposa aqui para mapear stakeholders. Use o leão na prática de reuniões. Antes de expor uma ideia, envie um e-mail de contexto. Isso cria um registro e reduz a abertura para desqualificação pública. Se alguém tenta te sabotar, leve para conversas privadas com testemunha quando possível. E registre suas entregas. Dados e prazos são aliados do respeito. Um ponto essencial: pare de se desculpar por existir. Desculpas repetidas por coisas pequenas ensinam o mundo a reduzir você. Substitua "desculpe incomodar" por "obrigado por me ouvir", quando apropriado. Substitua "talvez eu esteja exagerando" por "isso é importante para mim". Pequenas trocas verbais mudam a arquitetura de como as pessoas te tratam. Outra prática poderosa: a economia da explicação. Explicar demais é uma espécie de autoflagelo. Você dá ao outro material para validar a sua marginalização. Experimente reduzir as justificativas por uma semana. Em vez de explicar por que tem um limite, declare-o: não posso assumir essa tarefa agora. Se perguntarem por quê, diga: tenho prioridades que preciso manter. Simples, honesto, firme. A explicação pode vir depois, se houver reciprocidade. Vamos falar agora sobre resistências comuns e como vencê-las. Você pode ter medo de perder conexões, de ser visto como insensível ou de provocar reações. Essas são reações humanas e válidas. A estratégia é o oposto de isolamento. Trata-se de criar um núcleo saudável. Pessoas que se assustam com limites revelam que seu padrão era dependência emocional da sua disponibilidade. Isso dói, mas não é sua responsabilidade consertar a insegurança alheia à custa da sua sanidade. Permita-se sentir culpa inicial, mas não deixe que ela dite suas ações. Você também pode temer ser interpretado como frio. Limites não são frieza, são maturidade. Use ternura junto da firmeza. Eu me importo com você, e por isso preciso de respeito. Isso preserva a empatia e amplia a possibilidade de mudança no outro. Nem todos reagirão bem, e tudo bem. Alguns se afastam. Isso pode ser um sinal de incompatibilidade de valores, não de fracasso seu. Chegamos a um ponto prático: como medir progresso. Estabeleça indicadores simples. Ao final de cada semana, responda a 3 perguntas. 1. Em quantas situações eu mantive minha frase de fronteira sem explanação excessiva? 2. Quantas vezes reduzi meu acesso de acordo com meu plano? 3. Houve uma situação em que precisei remover alguém? Como me senti? Esse diário breve permite ajustar táticas, sem urgência por resultados externos. O foco é seu estado interno. Menos ansiedade, mais clareza, maior sensação de dignidade. Para consolidar, aqui está um plano de 7 dias que você pode seguir agora. Dia 1. Diagnóstico. Escreva 3 situações recentes de desrespeito. Identifique padrões e escolha a prioridade a ser tratada esta semana. Dia 2.
Frases de fronteira. Selecione e treine 3 frases no espelho. Grave-se se possível e escute sua entonação. Dia 3. Ajuste de acesso. Aplique a regra dos 24/3 com uma pessoa que costuma te exigir demais. Observe as reações. Dia 4. Redefinir bondade. Diga não a uma solicitação que drena você e ofereça uma alternativa que respeite seu tempo. Dia 5. Não reação consciente. Em uma situação tensa, pratique respiração e resposta curta. Registre o resultado. Dia 6. Conversa de limite. Marque um diálogo claro com alguém, parceiro, colega, familiar, e use pelo menos uma frase de fronteira. Dia 7. Revisão e autocuidado. Avalie a semana. Escreva 3 vitórias e programe uma recompensa para si. Essas etapas não garantem que todos vão passar a te respeitar amanhã, mas transformam você em alguém cuja presença muda a dinâmica ao redor. E lembrando sempre, respeitar-se é prática diária. Sua dignidade não depende do reconhecimento alheio. Ela é inata, mas precisa ser nutrida para que o mundo aprenda a olhar. Há também um uso ético da observação maquiavélica, antecipar e neutralizar armadilhas, não como tática de manipulação, mas como defesa. Por exemplo, se um colega costuma ridicularizar ideias em público, você prepara um documento com pontos claros e compartilha previamente com aliados, reduzindo espaço para ataques. Se um membro da família usa chantagem emocional, você combina a fronteira com outro parente e, se necessário, escolhe encontros em grupo para diluir pressão. Essas ações são proteção, não violência. Não é raro que, quando você muda, as pessoas reajam. Algumas se adaptarão e passarão a te respeitar. Outras desaparecerão. Ambas as coisas são vitórias. Quem permanece se respeita. Quem vai embora libera espaço para relacionamentos mais saudáveis. Essa é a lógica do jardim. Permitir que o que não floresce se afaste, para que o que merece crescer tenha espaço. Ao se mover por esse caminho, cultive paciência e gentileza consigo. Limites doem. Cortar contato com alguém querido pode ser avassalador. Procure apoio quando precisar. Um amigo de confiança, um terapeuta, um grupo. Lembre-se de que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Remover-se com graça significa reconhecer a dor, mas colocar sua saúde como prioridade. Antes de encerrar, retorno ao eixo do vídeo. Transforme o desrespeito em respeito com as estratégias de Maquiavel. Use Maquiavel como lupa, não como espada. Observe as estruturas de poder que desenham suas relações, escolha pautas para proteger seu jardim, treine a raposa para ver padrões e o leão para afirmar presença. Adote micro-hábitos, frases de fronteira, rotina do espelho, ajuste de acesso e a regra dos 24/3. Teste o plano de 7 dias. Essas práticas trabalham juntas para transformar sua postura. Menos justificativa, mais atitude. Para fechar com um convite direto, qual limite você vai estabelecer esta semana? Escreva nos comentários uma fronteira concreta, algo que você vai dizer ou uma ação que vai tomar. Compartilhar torna o compromisso mais real e ajuda outras pessoas que estão lutando com o mesmo padrão. Se este conteúdo ressoou, considere compartilhar com alguém que precisa aprender a proteger seu jardim. A sua dignidade é inata. Agora é hora de praticá-la.